E aí o Senhor incomodou de estarmos refletindo nessa manhã, e tem até tudo a ver com o Ora Brasil, né? Que é um dos objetivos do Ora Brasil. Qual a importância da oração na minha vida, na sua vida? Eu queria refletir sobre isso, né? Sobre essa pergunta nessa manhã. Qual a importância da oração na minha vida, na sua vida? Eu creio que tem sido muito importante essa caminhada para todos nós, né, de oração, mas esse é um evento, né, que dia 17 a gente deve ter algumas mudanças, né? A gente pretende não encerrar, mas vocês vão saber aí com mais detalhes, né? Nós temos aí 2 semanas para o dia 17, mas vai ter uma mudança. Mas o que fica é qual a importância da oração para as nossas vidas, né? O apóstolo Paulo nos recomenda a orar sem cessar, né? Lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Eu gosto muito de frases, né? Eu tenho uma lista de frases sobre vários assuntos, e sobre oração tem uma frase do Dr. John Maxwell, né? Um conferencista, um dos maiores conferencistas sobre liderança, né, das últimas décadas, e é um homem com mais de 60 livros. E o Dr. John Maxwell ele diz o seguinte: em Atos 2, os crentes oraram 10 dias, a seguir Pedro pregou 10 minutos e 3.000 pessoas foram salvas. Hoje, as igrejas oram 10 minutos, pregam 10 dias e 3 pessoas são salvas, né? Quando 3 pessoas são salvas, né? O que o Dr. John Maxwell está dizendo, não da importância da pregação, mas que nós oramos pouco, né? Eu lembro que tem um irmão que está sempre conosco, eu acho que hoje ele não está, né? O pastor Jorge, que ele trabalhou comigo, né? Somos membros ali da igreja de Vila Paraíso, no período que era pastor. Em todos os eventos ele lembrava da sala de oração, né? De nós estarmos orando. Eu lembro que na minha juventude eu tinha um grupo de jovens da igreja, na igreja que eu fui criado do Baldeador, que ao entrar um visitante a gente já combinava, a gente ficava orando para que o Espírito de Deus tocasse no coração daquele visitante, para que ele pudesse reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, né? Nós precisamos, irmãos, valorizar a oração, né? Eu gosto muito de uma ilustração que o pastor Rovanildo fez uma vez na sua pregação, quando um jovem perguntou a um sábio, né, o que era mais importante, a oração ou a leitura da palavra na vida do cristão. E aí esse sábio viu um pássaro voando e apontou para aquele pássaro e disse àquele jovem, né, o que é mais importante para aquele pássaro, a asa direita ou a asa esquerda, né? A oração e a leitura da palavra, irmãos, e a meditação na palavra, né? É o que nos faz voar espiritualmente, é o que nos traz vida e vida em abundância, né? Tem uma outra frase do evangelista D.L. Moody, né? Um grande evangelista do século XIX. Ele diz assim: se você está muito ocupado, que não tem tempo para orar, então você está mais ocupado do que Deus queria que tivesse, né? E é verdade, se nós não temos tempo para orar, irmãos, certamente a gente está ocupado com coisas que Deus não quer que a gente esteja ocupado, né? A gente precisa dedicar verdadeiramente tempo à oração, né? Lutero, né, o grande reformador, eu acho muito interessante essa frase dele, que ele diz: atualmente estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Atualmente estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Ou seja, irmãos, quanto mais responsabilidades nós temos. E aí nós oramos aqui, né? A primeira oração foi pela família, né? E cada um de nós, pai, mãe, filhos, nós temos um papel na família que Deus nos traz na sua palavra. E nós só vamos exercer bem esse papel como sacerdote, como a mulher sábia que cuida da casa, como filho obediente, se nós estivermos em sintonia com o Pai. Se nós não estivermos buscando em oração, nós não vamos viver bem aquilo que Deus nos deu como propósito, aquilo que Ele nos ensinou na sua palavra. E Lutero está dizendo justamente isso, né? Eu só consigo dar conta das minhas tarefas se eu dedico um tempo de qualidade na presença
de Deus. E essa é a realidade de nossas vidas, irmãos. Se nós queremos ser bem-sucedidos em qualquer área da nossa vida, nós precisamos estar em sintonia com Deus, né? E assim, o maior exemplo que nós temos é o exemplo de Jesus. Eu queria deixar para você, né? Claro que a gente não vai conseguir ler o texto todo aí nos nossos 10 minutos, que eu acho que já passou 5 pelo menos, ou um pouquinho mais. Está lá em Marcos, capítulo 1, versos 21 em diante, né? Você pode ler em casa até o verso 39, pode também ir para Lucas 4, de 31 a 44, né? Que os dois textos abordam esse momento no ministério de Jesus e que mostra a importância da oração na vida de Jesus, né? Jesus sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, sendo o Senhor, né? No seu ministério ele tinha essa necessidade de sintonia com Deus. E Jesus era muito ocupado, né? A gente olha a vida de Jesus, esse um dia na vida de Jesus, e você vai ver que ele entra em Cafarnaum e vai para a sinagoga e começa a ensinar. Isso está lá no verso 21 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, né? Jesus, ele começa a ensinar na sinagoga e no meio do ensino, né, aparece ali um endemoniado e Jesus liberta aquele homem. Jesus passa aquela manhã na sinagoga ensinando, né? Jesus sai da sinagoga e os discípulos, né, especialmente Pedro, leva Jesus para sua casa. Isso está lá no verso 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão Pedro, né? E aí, chegando lá na casa de Simão, né, a sogra de Simão, né, estava enferma, né? Olha bem o quadro, né? Jesus já cansado daquela manhã ministrando, libertando pessoas, né? Ele vai ali para aquele momento de refrigério, almoçar, e a dona da casa, aquela que ia preparar ali o almoço, né, estava enferma, e Jesus, né, cura a sogra de Pedro, né? Até alguns brincam que foi por isso que Pedro negou a Jesus. Isso eu não concordo, tá? Então, com essa fala, né? Até porque minha sogra tem estado aqui no Hora Brasil, não sei se ela está nessa manhã, e é uma pessoa maravilhosa, né? Minha sogra é a minha segunda mãe. Eu acredito que Jesus curou a sogra de Pedro porque ela que ia preparar o almoço, então ela precisava estar bem para preparar o almoço, né? Mas é claro que isso tudo é brincadeira, né, irmãos? Jesus, no seu ministério, ele atendia a necessidade das pessoas, independente de qualquer outra coisa. Jesus priorizava atender as pessoas e as necessidades. E ali, na hora do almoço, ele cura a sogra de Pedro. E diz o texto, a partir do verso 32, que ao cair à tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos e endemoniados. Imagine, na cidade, né? Todos os enfermos e endemoniados indo para a porta da casa onde Jesus estava. Na série The Chosen, né, mostra um pouquinho dessa realidade e mostra que Jesus ora, cura as pessoas, liberta os endemoniados daquela cidade até muito tarde do dia, né? Os discípulos já estavam cansados e Jesus permanecia ali atendendo as pessoas, orando e curando as pessoas. Imagina o cansaço, irmãos, no final desse dia. Qualquer um de nós, no dia seguinte, dormir até meio-dia, né? Acordar tarde, né? Descansar, se recuperar. Mas diz o texto no verso 35 que Jesus, ele levanta antes de todos, levanta alta madrugada, no verso 35 diz isso, e vai para um lugar deserto e ali orava. Né? 36 diz que estavam procurando diligentemente Simão e os discípulos, né? Estavam ali procurando Jesus, e tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foram por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Né? Jesus, mesmo cansado, ele busca a presença do Senhor, porque ele sabe que é na sintonia com o Senhor que ele não vai perder o foco na missão de Deus para a vida dele, naquilo que ele veio fazer. Né? Ele poderia ali ser desviado pelo cansaço, pelo sucesso, porque todos queriam estar com Jesus, mas Jesus, por conta da importância da oração, dessa intimidade com Deus, de manter o seu relacionamento com Deus, Jesus não perde o foco do propósito da vida dele, da missão que Deus deu a ele. E eu queria, diante dessa reflexão, desafiar você
a trazer isso para a sua vida. Qual a importância da oração na sua vida? Deus tem um propósito para cada um de nós, irmãos. Deus tem a sua missão, ele compartilhou conosco para vivermos a missão de Deus, e nós precisamos ter foco no propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ter foco na missão de Deus. Um dos motivos que Deus colocou no coração do pastor Márcio, colocou no coração dessa diretoria, para estarmos orando pela denominação, para estarmos orando pelas igrejas, para estarmos orando pelos pastores, é para que nós possamos colocar novamente foco na missão de Deus, irmãos. Precisamos estar em oração, precisamos estar sintonizados com o nosso Deus, para ter foco naquilo que Ele nos chamou para fazer, que é pregar o Evangelho, que é discipular as pessoas, que é cuidar das pessoas, que é valorizar as vidas que estão próximas de nós e que precisam ouvir do Evangelho do Senhor. Precisamos, irmãos, ter foco naquilo que o Senhor nos colocou para viver, irmãos, que é amar uns aos outros. Como nós vimos aqui na experiência da Martinha, quando ela compartilhou a necessidade, todos estavam prontos para ajudar, para caminhar junto. E esse precisa ser o nosso foco, mas isso só é possível, irmãos, quando nós estamos em sintonia com o Senhor. E eu quero desafiar você a colocar um propósito no seu coração, se você já não faz isso, para continuar essa jornada na presença do Senhor, nessa disciplina espiritual da oração. E aí continuar orando pelas diretorias da nossa denominação. Quando eu falo diretorias, eu não falo só da diretoria executiva, não falo só do pastor Márcio, porque ele vai estar deixando, não tem jeito, em 2023, a liderança da denominação, e vai vir uma outra liderança, e precisamos orar por essa liderança, mas eu falo também pela liderança das confederações, dos departamentos, das associações, as lideranças das nossas igrejas. Eu quero clamar a você que continue orando, continue intercedendo, para que um avivamento realmente continue acontecendo, porque eu creio que esse avivamento já está acontecendo, pelos testemunhos que nós vemos aqui, pelo que nós temos visto acontecer nas igrejas, mas nós precisamos continuar orando para que isso continue acontecendo, e que a liderança das nossas igrejas possam deixar todos os outros afazeres, tudo que ocupa ela, que não é da vontade de Deus, e que possa ter foco na missão de Deus, vivendo assim para a glória de Deus. E o Senhor esteja ministrando no seu coração nessa manhã essa palavra, desafiando você a viver assim, com foco na missão de Deus e com foco na glória de Deus. Que Deus abençoe, queridos, um dia abençoado a todos.